Sejam bem-vindos a mais um episódio do Picuinha, meus queridos. Eu sou o professor Pablo Jamil, que sempre na belíssima, fabulosa e íntegra companhia dos meus dois colegas. Por gentileza, professor Oliveira Soares, professor Eduardo Felipe Tessaro. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho da semana passada, em que nós tivemos um recorde de audiência e fizemos as previsões a respeito do que aconteceria nesse conflito. Se você duvida, assista ao episódio anterior, porque tudo aquilo que nós dissemos aconteceu nos 7 dias seguintes. E hoje nós estamos aqui para falar mais um pouco sobre esse conflito, a nossa interpretação, que você sabe, não é uma interpretação mainstream, não é uma interpretação que recebe dinheiro para falar isso ou aquilo, é uma interpretação que não tem rabo preso com ninguém. Hoje nós vamos voltar a falar sobre o conflito entre Israel e o Hamas e como isso está se desdobrando numa escalada do conflito. Senhores, por gentileza, deem o seu boa tarde para os nossos amigos para a gente começar a falar sobre esse assunto aí. Boa tarde a todos, que seja uma tarde abençoada aí, de muita informação. E estamos aqui ansiosos para ouvir os colegas também. Um abraço a todos, fiquem com a gente até o final. E já tem mensagem para o Oli, como sempre, né? O Oli sempre é a estrela do programa. É a estrela do programa. Estrela do programa. E uma Vou pergunta, arrancar a camisa. E uma pergunta pro Pablo, mas depois da tua. Eu não sabia que o Pablo não estava ganhando nada. Você está vindo de graça, Pablo? Só ele. Eu venho de graça. Você não está recebendo? Nada. Pá, não, aí é difícil. Aí, nada. É, ali eu sou vocês não único... vê, mas tem dois caras ali que são os administradores aqui, esses caras aí que faturam. Eu sou o único cara da esquerda que tá falando na frente da câmera que não tá ganhando dinheiro. Não ganha nem um pãozinho com mortadela. Você é meio parecido com o Felipe Melo, né, cara? Você podia Felipe Neto? Felipe Neto. Que, aliás, está enfiado na polêmica do bis, né, cara? Sim, cara. Viu, mas agora, deixa eu fazer um comentário. Mas claro que o mundo tá uma merda, Eu achei muito cara? Engraçado isso, né, cara? Porque, tipo, ele foi lá, fez a campanha do bis, e de repente o pessoal que não gosta dele falou, não, que não é pra comer bis, vamos comer Kit Kat. Isso. Só que não sabiam que o Kit Kat tinha feito uma campanha LGBT ano passado. Putz, fodeu, né, cara? Mas o Felipe Felipe Neto. Não sei. Eu acho que é a questão da polarização política, né? Com certeza. Porque o cara se gava falando que tem que cuidar dos pobres e o quê, daí ele vai num podcast e fala que gastou 120 mil reais numa diária na França, que não importa, o dinheiro é dele. O dinheiro é dele, faz o que ele quiser. Só que, então, ao mesmo tempo que o cara, aspas, prega alguma coisa, ele não faz. É aquilo que a gente sempre fala de retidão, né? Cara, falar. E o Oli não deu a boa tarde ainda. Dá uma boa tarde, Oli, pra eu poder falar desse negócio aí. Isso, agora podemos falar. O meu filho, como uma criança de 6 anos, é uma criança assídua consumidora de YouTube, de YouTubers. Meu filho tem um canal no YouTube e não por não incentivo meu, não que eu tenha incentivado, mas quando eu percebi que ele gostava de pegar o celular e gravar vídeos pra me imitar, eu deixei ele fazer. Mas o conteúdo que ele assiste lá na internet, lá em casa, é muito policiado. Eu vejo muito o que ele está assistindo. Eu não deixo que ele assista ao Felipe Neto e nem ao irmão dele, Lucas Neto. Não por questões políticas, mas porque, na minha opinião, o Felipe Neto, desde quando ele começou a fazer vídeos para o YouTube, quando eu era professor no Colégio Auxiliador no ensino médio, eu sempre achei que o conteúdo dele era um lixo. Entendi. Né? Porque a estratégia dele sempre foi a mesma: gritar no microfone, gritar na câmera, aparecer como uma pessoa histérica. E eu sempre achei que isso não acrescentava coisa alguma para as crianças, para os alunos, enfim. E assim, ele sempre aparece como uma pessoa que tenta mostrar que tem algum conhecimento a respeito de alguns assuntos e, a não ser do YouTube, ele não tem conhecimento sobre qualquer tipo de coisa. Então, o nome para ele, influenciador, é um nome infeliz. Mas por ele ter escolhido um lado e recebeu muita atenção e privilégios desse lado, foi uma pessoa que acabou ficando midiaticamente famosa, né? Mas enfim, na minha opinião, o Felipe Neto não é uma pessoa que tenha crédito para falar ou emitir opinião sobre qualquer coisa, porque é uma pessoa que emite opiniões extremamente rasas, né? Opiniões rasas e sem qualquer tipo de baliza.
E é exatamente isso que a gente combate aqui, né? Nesse pequeno espaço, não as pessoas, mas a forma com que as informações muitas vezes são dadas, né? Você tem um termo até que se usa, o cara usa lá uma expressão que quando você vai ler não tem nada a ver com aquilo, né? Que você já nos falou, que Exatamente. é só para chamar a atenção do público, aí você vai ler a informação, não tem nada. E é isso, eles apenas ficam na leitura dos clickbaits ali, isso, só lê a mensagem e sai. O cara é torcedor, você vai discutir com o torcedor. Daí é fanatismo. E aí eu fico puto por quê? Porque vocês me conhecem de longa data, sabe que eu gosto de fazer umas estripulias no cabelo, pintar o cabelo, cortar o cabelo, fazer uma coisa assim. Qual é o primeiro elemento de comparação? Primeiro elemento. ele. Eu solto um vídeo no YouTube, alguém comenta, nossa, é o Felipe Neto? Não é. Não é. E nunca vai ser. Tá? Ficou nervoso. Fiquei nervoso. Não, mas é assim mesmo. Um abraço pro Vinícius, pro Henrique, pro Edu. E você não respondeu a pergunta. Pablo, qual é a música? Você não respondeu. Qual é a música? Se eu disser qual é a música, você não assiste mais o programa. Sentadona. Se eles ouvissem o que nós estava cantando antes de começar o programa. Boa tarde para todo mundo que está entrando aí. E para dar um pontapé inicial. Eu acho que a Síria tem interesse no conflito hoje por vários fatores. A Síria? A Síria. Vamos lá, por vários fatores. Primeiro, a guerra civil que ela vem passando há mais de 10 anos. A guerra civil não há uma solução, porque o próprio Conselho de Segurança da ONU não consegue se definir, porque os 5 que têm poder de voto e veto não chegaram num acordo. Estados assim como Unidos. Ontem, né? Estados Unidos, a França e a Inglaterra está a favor dos rebeldes, para a retirada de Bashar al-Assad. Rússia e China a favor do Bashar al-Assad. Nesse meio tempo, você tem a figura de quem? A figura do Hezbollah, que está inserido no meio. E tem também a figura do ISIS, que é o Estado Islâmico, que tem parte da Síria e parte de Israel, parte do Iraque. Então eu vejo assim, os rebeldes hoje, interessados em derrubar o Bashar al-Assad, estaria dentro do grupo que tem interesse em envolver a Síria no novo conflito. Porque uma guerra externa e uma revolução interna, ela não se mantém. Exemplo simples, a Rússia. A Revolução Russa de 17. Primeira Guerra Mundial e a Revolução Interna, ela tem que escolher ou uma ou outra. A Síria hoje, num confronto internacional, ela tem que escolher ou a questão interna ou a questão externa. Seria a queda do Bashar al-Assad. Faz todo sentido o que você está dizendo. Faz todo sentido. Então a gente pode esperar, talvez para as próximas semanas, um acirramento maior de ataques ou de tentativa de incursões ali na Síria. Porque Israel já atacou o aeroporto de Alepo, na Síria. Sim. A questão do Líbano também é outro problema sério, porque o Hezbollah está em território libanês. E eles estão atacando. Exatamente. Então pode ser que exista um agravamento no contexto. A figura do Irã, por exemplo, que o Irã está naquela, né? Ele nem assume que financiou, mas também não diz que não financiou. Isso. Mas ele fica dando aqueles pitacos que deixa nas entrelinhas que ele poderia se envolver, até com armamentos de maior capacidade destrutiva. Do Irã? O Irã. Então vamos falar sobre o Irã. Há 2, 3 dias chamou todo esse povo, né? Sentou na mesa com sei quem do Hezbollah, não sei quem do Hamas, com o cara da Síria, sentou lá todo mundo e falou, fizemos um cinturão aqui que não vamos aceitar invasão da faixa de Gaza por terra. E por outro lado eu vejo assim, o grupo Hamas por si só, ele não tem como se manter. Algum Estado tem que financiar. Não existem guerras mantidas por pessoas físicas. Não exatamente. Organizações não mantêm guerra. Sim. Estados Unidos disponibilizou ontem 10 bilhões para Israel. Sim. E esse é um primeiro pacotinho de uma leva de quantos E eu não mais sabia, não sei quantos anos eles têm uma cota mínima de 2 bi por ano para Israel. Estava vendo isso aí. Sim, mas ele fornecia dinheiro para o Hamas até pouco tempo atrás. Aí o Congresso americano, na Lei Patriota em 2002, é que proibiu de se fornecer dinheiro para grupos terroristas. Por isso que o Hamas não recebe mais dinheiro. Tanto é que quando parou de entrar dinheiro dos Estados Unidos para o Hamas, foi feita uma greve dos dirigentes do Hamas porque não estava tendo salário. Alguém entrou substituindo a grana americana. Porque sem dinheiro ninguém sobrevive, cara. Então, agora vamos bater numa tecla sensível, que foi aquela que eu mandei no nosso grupo. Cara, se vocês pudessem fazer parte do nosso grupo, ia ser uma loucura, mas não dá. As pessoas estavam Pedro questionando
a respeito do papel do Irã nisso tudo. Para mim ficou muito claro nesta semana quem é que arquitetou e quem foi que ajudou a planejar toda essa situação do Hamas contra Israel. Eu também. Porque o Irã disse que eles permitiriam, que o Hamas permitiria que os palestinos atravessassem a fronteira para o Egito se Israel concordasse em interromper o bombardeio. Ué, então quem é que tá mandando nessa porra? É o chefe do Hamas ou quem tá mandando nisso, quem tá dando as cartas é o Irã? Não, Mas aí até entendo, é uma questão de apoio político. É claro, mas... É uma questão de suporte político que ele estaria dizendo assim, ó, eu dou aval, se fizerem isso eu avalizo embaixo. Para falar em nome? Eu faço uma outra leitura nessa posição sua. Não está errada, mas eu faço uma outra leitura, tipo assim, ó, vai que eu garanto, entendeu? Vai que o tio tá aqui. Tipo assim, eu tô te dando um suporte para que você possa fazer isso com clareza e tranquilidade. Eu penso dessa maneira. O Irã me parece a peça central de suporte aí do vamos dizer assim, para causar, de certa forma, uma dissuasão a uma escalada maior de Israel sobre a faixa de Gaza. Mas se a gente for pensar então na teoria do pânico. Vamos lá. A Rússia também tem interesse. Não, agora começou? A Rússia também tem interesse. Não, isso... Afinal de contas, o gás de Israel com a Arábia Saudita encanando a bagaça, ele vai entrar na Europa. Vai entrar com ele. E se entrar na Europa, prejudica o gás russo. Isso. Será que não há interesse russo também nessa jogada? Não, mas e outro na teoria da conspiração, tá? Teoria da conspiração. A Rússia talvez seja mais beneficiada por dois motivos. Além desse econômico direto, tem um que é indireto. Primeiramente, todo mundo tirou o foco da guerra. Então, eles vão poder vir fazer aquelas... tratorar com mais força, com mais, aspas, vamos chamar, atrocidades. E segundo, o financiamento começa a não conseguir financiar. O mundo ocidental, vamos dizer, já começa a fazer assim, cara, nós precisamos agora cuidar da questão daqui. Aí começa a injetar dinheiro aqui e começa já, né? A Polônia já disse que não vai mais enviar dinheiro. A Polônia já disse que não vai. É o principal parceiro da Ucrânia. Já disse que não vai mais enviar dinheiro. Mas o Fundo Soberano da Arábia Saudita, se eu não me engano, é maior do mundo. Não, deve ser, com toda certeza. Só que a Arábia Saudita, ela fica... Pra mim aí. Ei, a Arábia Saudita, na minha opinião, é o fiel da balança, sabia? Eu também acho. Porque pro lado que ele pender, porque ele falou, ele até então, ele também não é fã de judeu, até por questões históricas do Estado de Israel, vamos dizer assim. Contudo, nesses últimos tempos, teve uma aproximação com os Estados Unidos. Desde o Biden, do Trump, houve uma aproximação muito maior, né, da Arábia Saudita, que também não é santa, diga-se de passagem. É um governo autocrático, que também... mulheres não têm direito, e isso é uma das coisas que as feministas e outras que agora batem palma para a Arábia Saudita e falam, tem que ser contra os judeus, não lembram disso, né? Então acho que a gente tem que ter coerência. Pô, aí não tem santo, ninguém está dizendo que judeu é santo, que palestino é santo, mas nós temos um dado muito interessante que eu falei na última semana, mas que trago aqui ele agora de maneira embasada, porque agora tem muita gente mudando a narrativa, não, fazendo uma narrativa de que a faixa de Gaza, o que Israel está fazendo em faixa de Gaza é... uma limpeza étnica. Isso, ou genocídio também, genocídio, né? Eu comecei a ouvir o termo genocídio. É que no Brasil eles gostam desse termo, a esquerda gosta, né? Falou do Bolsonaro, que era genocídio. Então é um termo muito fácil, assim, para eles, porque não tem nenhuma ligação mesmo com o que está acontecendo. Se a gente confundir o que Israel hoje está fazendo com genocídio, seria nós fazer uma equivalência entre o Holocausto judeu
que aquilo foi um verdadeiro genocídio. Ou seja, antes da Segunda Guerra Mundial, a população de judeus no mundo rodava em torno de 16 milhões de pessoas, antes da Segunda Guerra Mundial. 16 milhões. Mas hoje, em 2023, o número ronda por volta de 15 milhões. Ou seja, 1 milhão a menos depois de 70 anos. Ou seja, praticamente não conseguiram crescer. Ou seja, quase 80 anos depois do Holocausto, o povo judeu ainda não se recuperou, vamos assim dizer, das perdas. Com relação aos palestinos, mais especificamente os da faixa de Gaza, a população nos últimos 30 anos mais que triplicou. Sempre, então, que tentam comparar, eu acho isso, o Pablo que teve a oportunidade ou a infelicidade de ter aula, comigo eu faço uma aula exatamente, antes de falar de direitos fundamentais, eu falo sobre esse momento histórico do Holocausto, para colocarmos nós no contexto do direito atual, porque o direito atual, ele sofre diretamente a influência dos acontecimentos históricos, do Holocausto, né? Claro. e o que veio depois. Então, chamar de Holocausto o que está acontecendo agora é passar um pano no terrorismo islâmico que está acontecendo lá e, principalmente, desrespeitar a memória de milhões de judeus que foram assassinados pelo governo. Então é muito, muito pesado. A gente tem que contextualizar as coisas, porque senão ficamos usando palavras que têm um significado específico para tudo, né? Eu sempre digo isso, uma palavra que serve para tudo, no final ela não serve para nada. Quem serve a todos não serve a ninguém. Nós temos um problema ainda grande que nessa questão a gente está falando isso desde nosso último debate, que é entender o cerne dessa questão. Você não tem uma guerra de Israel contra a Palestina. A guerra é de Israel contra Hamas. E Hamas está usando os civis palestinos como escudo. Fato. Aí, e isso tem que ficar muito claro, porque enquanto nós como cidadãos do mundo, cobramos que Israel obedeça às convenções e os tratados e as regras da guerra, você não pode exigir a mesma coisa, você não pode esperar a mesma coisa do lado em que você tem um grupo terrorista comandando toda a situação. Nós tivemos uma das declarações da autoridade palestina dizendo que os hospitais não serão evacuados. Israel disse: evacuem os hospitais. E a autoridade palestina disse: os hospitais não serão evacuados, nem que eles sejam demolidos com as pessoas dentro. Porque ninguém pode atravessar. Não, e não é a autoridade palestina, né? Porque agora a autoridade palestina está refém do Hamas. Mas vamos dizer, a autoridade palestina tem, desde o primeiro momento, se mostrado, me parece, pelas declarações que vi, bastante chocada com o que vem acontecendo do grupo Hamas, contrariando boa parte daqueles que levantam a bandeira palestina. Porque eles falam, cara, esses caras aí não representam a causa palestina. Se são terroristas, devem ser tratados como tal. E aí nós temos outra questão importante aqui, que é a seguinte: o terrorista se esconde onde? Civil. Ele se esconde onde está o civil. Exato. Ele se esconde na escola, ele está abrigado no hospital. Sim. Ele está abrigado, inclusive, nos assentamentos de refugiados. Sim. Eles estão lá para ter o civil para usar de escudo e para garantir que ele não seja morto. Sim. Notícias importantes que ainda não foram ditas abertamente pela grande mídia. Onde estão os filhos dos maiores líderes do Hamas que deveriam estar lutando ali? No Catar. No Catar, uma boa parte. Eles outros evacuaram os próprios filhos dali, mas Catar. Dizem para que os civis não arredem o pé. Não é que dizem, eles proíbem. Eles proíbem, exatamente. Proíbem de sair. Eles proíbem, certo?
Nós temos outra coisa importante ali para saber. Os financiadores que não estão entrando ali, eles incitam o conflito sem lutar diretamente. Sim, sim. Um bilionário judeu essa semana, ontem, ofereceu $1 milhão para cada um dos reféns que for devolvido. Ah, que legal. Já que se você quer dinheiro... Disponibilizou $200 milhões. Então, se vocês liberarem, a cada um liberado, eu dou $1 milhão. Isso aí. Interessante e anônimo. Claro, Tem claro. um outro detalhe interessante que eu digo assim: criminosamente, as nossas emissoras de TV, muitas delas chamam o Hamas de combatente. Eles não são combatentes e não são soldados, por não terem bandeira e não terem uniforme. Então, eles são realmente guerrilheiros. São terroristas. O que você colocou agora há pouco, eu sei exatamente o que você quis dizer, mas para quem está nos vendo ali, o terrorismo, que você colocou um terrorismo do islamismo. Não. Esses islamitas que realmente são terroristas, não podemos misturá-los. Sim, nunca. sim, Eu sei o que nunca. você falou, eu sei disso. Só estou esclarecendo para quem está nos ouvindo aqui, para a gente não imaginar, o cara é islâmico, ele é terrorista. Não. Alguns terroristas é que são adeptos do chamado islamismo. Exato. E eles utilizam a religião hoje não tão forte como o pessoal propaga na TV. Que eles não estão discutindo questões religiosas ali. Não. A disputa que eu vejo hoje é uma disputa muito mais política, de controle político, de controle de Estado, de política de Estado, de qualquer outra coisa. Entendi. É como se nós tivéssemos hoje, na minha visão, um grupo que está tentando estender os seus tentáculos, igual vivemos no mundo medieval. Até onde esse rei vai? Vai brigando ali para cobrar tributo ali, cobrar tributo aqui e acolá. Então a ideia que se passa desse grupo é exatamente esse. Poder político. Desculpa, eu quero o poder. Esse poder me interessa. Então a disputa pelo poder, eu uso qualquer argumento para poder estabelecer o controle da população. Perfeito. Então, por exemplo, em relação à população civil de Gaza, eles não estão sob domínio, eles estão sendo proibidos de fazer qualquer coisa. As famílias não podem se mexer, porque naquela casa tem grupos terroristas infiltrados. Como estão dizendo agora que a maioria deles estariam nos túneis. Então os túneis viraram verdadeiros bunkers para proteger esse grupo e a população civil. E a gente sabe que esses bunkers, muitos deles são construídos sobre escolas, embaixo de escolas, de hospitais, porque eles são covardes. Existe um acordo. A verdade é que esses terroristas são covardes. Não, mas sim, quando você age sem que as pessoas saibam quem você é, isso é covardia. Isso é covardia. Porque, por exemplo, um combatente, o que ele possui? Um uniforme e a arma dele é ostensiva. Você não encontra um soldado com a arma velada. Não tem soldado com arma velada. A arma dele é ostensiva. Eu sou soldado, eu estou armado. E ele mostra todas as armas que ele tem. Agora, ali não. O cara pode atacar com uma faca. Sim. Então, ele quer simplesmente ter o quê? Ele quer ter o efeito surpresa. Claro. E vale um dado aqui muito importante que eu via ontem isso, revendo. Pessoal, hoje, se a gente comentando aqui, se eu pudesse dar uma dica, não que a gente é melhor, mas... eu peço que vão ao Twitter, o X, o X, e vão direto na fonte buscar as informações. Todos esses presidentes, sheiks, árabes, líderes desses estados satélites ali, todos fazem os seus pronunciamentos por ali. Antes de dar um pronunciamento para CNN, eles dão ali. Então você foge do filtro que é feito, e aí esse filtro de narrativas é feito para um lado e para o outro. Então vá buscar. A gente falava sobre isso. Então acho que hoje, graças a Deus, nós temos a internet e graças a Deus vivemos num país livre que a gente pode ter acesso a isso. Por enquanto. Por enquanto. Mas esse é um assunto para outro dia. Por enquanto. Querem censurar. E assim... Não, e eu queria só dizer sobre esse dado, que é só para terminar. Eu não sei se você sabia, mas eu imagino que sim. Quando em 46 ou 48 que Israel foi transformado em Estado? 48. 14 de maio de 48. Então foi feito um grande acordão, ó. Quem quiser ficar, fica. Quem quiser ir embora, palestinos, vão embora. Agora é a hora de sair. Agora é a hora de sair. Pessoas que professavam a religião, sendo palestinos e professando a religião cristã, porque existe também cristãos, e muçulmana, 200 mil em 48 ficaram. Ganharam cidadania
estão lá vivendo. Em Israel hoje são em torno de 2 milhões. Ou seja, escolheram um estado para permanecer. E permanecem lá. Eu mandei para vocês outro dado que me surpreendeu. Uma das maiores festas LGBT do mundo é em Tel Aviv. Mandei lá. Uma das festas. Ou seja, um culto à liberdade. Alguém deve ter visto que circulou isso, até um irmão, alguém lá do Guilherme, que é um dos donos da XP, o cara judeu, gay, falando, gente, vocês não têm ideia do que vocês estão falando. Vocês não têm ideia, o cara chorando, vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo, do que vocês podemos condenar muitas coisas de Israel, não estou dizendo que não, mas vocês me levantar bandeira a favor de terrorista, gente, vocês não sabem. Cara, eu sou gay, sou judeu, não sofro preconceito, não tem problema nenhum, vivo aqui. Rio de Janeiro, o professor foi impedido de entrar na dar palestra cara, por ser judeu. Você viu aquilo? Agora eu digo assim... Chutaram o cara, jogaram para fora, tem que sair escoltado, isso. Gente. Agora, são grupos de esquerda que estão sendo contra um judeu entrar dentro da universidade. Muito bem. Ser contra judeu é antissemitismo. Exatamente. Antissemitismo é a característica nazista, do quê? É nazista. E os esquerdas, então, estão defendendo o nazismo por ser antissemita? Não consegue fechar não fecha. Essa conta na minha cabeça não fecha, Eu vou puxar esse gancho que você trouxe aqui e acho muito interessante discutirmos isso, porque você mencionou o nazismo. O secretário de Defesa... Se não me engano, o secretário de Defesa de Israel estava dando uma entrevista para a BBC britânica, e eu acho que era a BBC britânica, quando o âncora perguntou para ele: e o que é que vocês estão fazendo para reduzir as baixas civis dos palestinos? O cara interrompeu a entrevista e falou assim: você tem a cara de pau de me perguntar isso aqui ao vivo? Isso. Daí, por quê? Porque nós estamos em guerra, nós estamos lutando contra um grupo terrorista que faz as pessoas de escudo. Ele falou assim: é engraçado que ninguém foi perguntar para a Inglaterra o que é que vocês fizeram para diminuir as baixas civis quando vocês bombardearam Dresden. Dresden, inclusive, perdeu o mapa viário da cidade de tanta bomba que teve. Ninguém perguntou isso. E agora vocês vêm nos perguntar. Nós estamos nos defendendo de um ataque terrorista e estamos respondendo a esse ataque. O nosso objetivo é eliminar o Hamas. Sim. Agora, nós não temos a responsabilidade se eles estão usando os civis, se eles estão matando o próprio povo para impedir que sejam mortos. Sim. Essa entrevista só passou uma vez. Não, e aquele dia que a gente estava aqui, que o Olim estava enlouquecido, que tinha sumido a imagem. Você viu que agora apareceu o resto da propaganda? Hoje nada fica fora. Apareceu o cara lá, o cara é um judeu morando lá. Ele falou: eu moro a 8 quilômetros, 6 quilômetros da faixa de Gaza. O que você está falando é uma mentira. Você está errada, você está desinformada. Falou assim, ele falou, cara, achei duas coisas. Ele falou: quem que manda água para a Palestina através da dessalinização? São os judeus. Eles que mandam e mandam água para lá, porque eles não têm água, eles não têm também a tecnologia para isso. É nós que mandamos. Quem que ataca essas bombas de água que vão mandar? O Hamas, toda vez nós temos que estar se preocupando, porque eles vão lá e lançam míssil para matar o próprio povo deles de sede. E roubaram ajuda humanitária na ONU, cara. Foi roubada. Então, daí, cara, aí acabou, desculpa, cheguei a arrepiar. Aí acabou qualquer coisa. Aí cortaram, cara. Daí vem a mulher e começa a falar assim: muito obrigado, não sei o quê, mas já desligou o microfone do cara. Nós temos hoje vários pesos e várias medidas diferentes. Se você pegar, por exemplo, a questão da Alemanha, foi criado em 1946 na Alemanha um grupo caça-bombas. Eles procuram bombas da Segunda Guerra Mundial até hoje, que ainda não explodiram. A última encontrada foi em Frankfurt, em 2020. A média são 200 bombas por ano, de 46 a 2010. Bah. Então você imagine a quantidade de bombas que foram jogadas. Mas o que acontece hoje é que o timing Israel perdeu. E se Israel tivesse destruído Gaza, nos primeiros 4, 5 dias, ninguém comentaria nada.
é que o momento do afã passou. Ah, claro. E agora a exploração está sendo em cima do quê? Da vítima civil. Das crianças. Do outro lado. E criança. Eu vi um vídeo essa semana, não sei se é verdadeiro ou não, mas se for, foi muito bem montado. Eles mostram o pessoal fazendo um enterro de uma criança na região da Palestina quando soou o alarme de bomba. Os caras correram, inclusive o morto. Não, deve ter sido. Não, deve ter sido. Não pode. Aí não dá, né? Aí não dá. Não, mas hoje saiu uma outra aqui também. Ó, Evandro Nicolau, grande comunicador. Hoje está em Pato Branco, trabalhando lá na 999. Ontem à noite a gente conversava sobre isso. E ele é um cara que tem tantas ligações. Por exemplo, Boris Casoy estava com ele. Pô, vou denunciar aqui, desculpe. Estava com ele na hora quando eu estava conversando com ele, ele me falou, Boris, daí me mandou a mensagem, o tempo de conversa com o cara, Boris Casoy. Então, olha que maravilha. Cara, não, Evandro Nicolau é um grande como esse. Vale a pena trazer aqui. Viu? Venha pra cá. Vale trazer aqui. Vamos visitá-lo também. Tá lá em Pato Branco, Beltrão, aquela região maravilhosa. Vamos visitá-lo. Vamos visitá-lo. Olha só. Ó, Evandro, se quiser um dia levar esse trio pra lá, nós vamos lá. Fizemos Trio Picuinha, vamos lá bater papo, falar sobre o que vocês acharem que a gente pode estar contribuindo. E, bem, continuando a nossa... Eu até preciso explicar ao pessoal que está assistindo hoje que vocês devem ter notado que aqui na nossa tela hoje não está a imagem do Picuinha. Por quê? Porque conversando com o Tessário e com o Ori, nós decidimos trazer para pelo menos um programa ao vivo prints de frases, mensagens e manifestações que não estão passando em lugar algum. Mas não estão passando em lugar algum não é porque eles tenham algum tipo de possibilidade de fake news. É porque simplesmente não há interesse em divulgar. Eu passei boa parte da minha manhã hoje fuçando no Twitter, buscando fontes de todos os lados para ver o que é que eu conseguia encontrar para trazer para vocês diferente em relação àquilo que está acontecendo. Bem, primeiro nós temos que lembrar que ontem nós tivemos uma autoridade brasileira em Israel. Foram surpreendidos por um bombardeio. Nós tivemos ontem a primeira sessão do Parlamento de Israel, interrompido por um bombardeio. Hoje chegou o primeiro-ministro da Alemanha. Alemanha chegou agora. Chegou hoje. Amanhã, Joe Biden estará em Israel, certo? E aqui eu tenho algumas imagens para trazer para os senhores que nós vamos ler e vamos discutir. Bem, eu peguei lá na página do Observador do Irã. Lukashenko, presidente da Bielorrússia, diz: o Ocidente está a dirigir a ponta da lança do conflito no Oriente Médio contra o Irã. Devemos juntos resistir a esses ataques. Para quem não conhece, ele é o cara que hoje tem dado suporte, abriu o seu país para a Rússia realizar os ataques por um dos flancos na guerra da Ucrânia. Então é um dos países satélites. E aí aquela grande conversa, né? A guerra entre Ocidente e tal. Então o país que ele fala Ocidente, ele está se dirigindo basicamente aos Estados Unidos da América e os povos europeus. Isso aqui é para trazer informações a respeito de algo que a gente vai especular daqui a pouco, que é a escalada do conflito. Pesado, escalada total. Segunda mensagem. Também lá do Observador do Irã. Protocolo do juízo final do Irã. Continuidade do comando da usina de enriquecimento de combustível Fordow no caso de o resto do país ser atacado por armas nucleares. Centrífugas IR-6 seriam instaladas para enriquecimento de armas e ogivas seriam montadas para um ataque nuclear retaliatório. Os veículos lançadores de satélites do Irã serão equipados com ogivas nucleares para atacar os países desejados. Olha que escalada, hein? O Observatório do Irã falando isso, né? Que eles podem vir com tudo. E olha,
A minha pergunta fica na parte de baixo lá. Os veículos lançadores de satélites do Irã serão equipados com ogivas nucleares. O problema é saber se ele tem a tecnologia suficiente. É uma das coisas que eles sempre negaram que teriam o suficiente. Os Estados Unidos sempre brigou para que eles não tenham. Porque a questão do lançamento de uma ogiva nuclear é exatamente da onde ela é lançada. Sim, sim. Então tem que ter uma tecnologia forte para isso. Sim. Quando você faz os testes com mísseis, é para que você possa dizer, olha, eu posso levar esse armamento. Agora precisa saber se ele tem a tecnologia para estar em veículos, como ele afirma ali. E será que, não sei dessa questão dos veículos, mas nós sabemos que Irã é um dos grandes financiadores em armas e tudo para a Rússia. A Rússia é uma potência nuclear. Será que às vezes não pode acontecer uma troca de lá para cá? Mas é uma escalada numa proporção que nós não temos como prever. Não. Nem no final. Não. A própria Rússia, vejam só, será que eu penso sempre assim, até que momento nós dois entraríamos num atrito físico, numa briga? Em que momento? Enquanto nós tivermos a certeza de pelo menos 50% de chance, mais uma de ganhar. Porque se eu tenho a certeza que eu vou perder para você, eu não vou entrar. E se existe a dúvida é a maior arma que eu tenho contra você. Não existe maior arma do que a dúvida. Sim. E hoje o que existe nesses países, me desculpe, Bárbara, é que esses países têm a dúvida. Quem vencerá? A pergunta é essa, quem vai vencer? Sim. Os Estados Unidos têm suporte para fazer, como o próprio o chefe militar americano falou, de fazer de 3 a 4 conflitos ao mesmo tempo. Agora, quantos têm essa disponibilidade? Aí eu boto uma vírgula. E será que é verdadeiro ou é um baita truco? Sim. Existe esse detalhe, é um baita truco que ele está dizendo. Sim. Porque ele tem uma demonstração de força muito grande. Aí, inclusive, levantou-se a lebre. Mas vejam só que toda essa força não deu certo no Vietnã. Então, veja, são levantamentos que se faz. Da mesma forma, a questão do Afeganistão, que foi a Rússia. Também. A Rússia também não conseguiu vencer o Afeganistão. O Afeganistão é minúsculo comparado. Sim. Então, se não há possibilidade de vitória, eu acho difícil uma escalada de uma proporção mundial. Mas aí, Oli, partindo da sua premissa, eu queria te fazer uma pergunta. Esse que manda. Eu queria te fazer essa pergunta. Se o Hamas sabia que eles tinham menor capacidade bélica, menor quantidade de efetivo para combate destruídos, e que aquele ataque seria o estopim para uma declaração de guerra por parte do Netanyahu, onde estava a garantia de 50% mais um? Quem é que calçou e falou, vai lá, filhão? Só que ele não tem nada a perder. Os líderes já não estão lá. Como os líderes já não estão lá, ele não tem o que perder. O que o Hamas tem a perder? Território? Ele não possui. Não, território ele não possui. Isso, porque a vida humana para ele tem voluntário. Ele tem 4.000 homens-bomba. Os líderes não lá estão mais. Então, o dinheiro que entrou, por exemplo, vamos imaginar, o Irã coloca 600 milhões de dólares por ano para o Hamas. 600 milhões de dólares. Esse dinheiro está nas mãos de quem? Do combatente? Não, está na mão da liderança. Claro. Essa liderança levou 300 e 300 ela destrói, distribui, joga para lá, joga para cá. Se morrerem, mudou o quê? Não muda nada, ela não tem o que perder. Antes de nós seguirmos aqui com a fala do Khamenei. Esse é forte. Esse é o cara que manda. Antes de seguirmos com essa fala, eu tenho uma consideração a fazer e gostaria da opinião de vocês. Na minha opinião, o maior erro que Israel pode cometer nesta guerra é, depois de eliminado Hamas, passar para uma terceira etapa, que é de ocupação territorial. Porque se isso acontecer, a narrativa de que a guerra toda é para ocupar o território vai sair vitoriosa. Mas assim, a minha grande opinião é a seguinte, pelo próprio histórico. Nunca foi uma tentativa de Israel possuir a faixa de Gaza. Quando foi feito o acordo, ficou lá e aquilo ficou pacífico até hoje. Eu não vi eles, em momento algum, falando em território. Eu acredito que eles vão invadir, vão acabar com o Hamas, fora as lideranças que estão em outros lugares, mas com aqueles que estão ali, devem acabar com o Hamas.
como foi o Estado Islâmico, que claro que não terminou por todo, mas as redes que abasteciam e tal, isso ficou bastante prejudicado, por isso que eles perderam bastante força. E a terceira fase, então, seria devolver para a verdadeira liderança palestina que está lá na Cisjordânia, né? E aí fazer uma ajuda humanitária grande, reconstruir aquilo, mostrar para o povo, ó, viu como era o Hamas o problema? Aí ele sai bonito na foto para o mundo. E eu acho que é isso que eles querem mesmo. Eu só faria algumas ressalvas aí. A questão de territorialidade, ela já foi um ponto muito importante. Sim. A questão de domínio, ela não é tão pacífica assim. Se você pegar a era do Ariel Sharon destruiu no sul do Líbano Sabra e Shatila, que era um campo de refugiados palestinos. A Ariel Sharon aumentou as áreas de ocupação na Cisjordânia. Os assentamentos judaicos na Cisjordânia foram feitos. Ele retirou unilateralmente da região de Gaza. Sim. Mas ele implementou ainda mais na região da Cisjordânia. Então, se você pegar a distribuição do palestino sobre aquilo que é o Estado de Israel hoje, incluindo-se Cisjordânia, incluindo Gaza. Você vai observar que no decorrer dessas décadas, os palestinos foram sendo comprimidos na região de Gaza e na região da Cisjordânia. E na Cisjordânia você tem, dependendo aí o tipo de parlamento formado, ou mais conservador ou mais liberal, que ali você tem muito Likud, que é o mais conservador, e o Avodá, que é o trabalhista, que é um pouco mais liberal. Mas quando há domínios do Likud, as áreas de assentamento aumentam. Então, muitas vezes, o domínio territorial não foi tão pacífico assim. Sim, sim. O que a gente acaba tendo é que a visão que existe hoje por parte de Israel é que existe somente uma questão territorial. Ela já foi um grande implemento, como, por exemplo, foi a Guerra dos 6 Dias, porque a própria expansão que ela fez foi para se proteger. Essa é a alegação que eles fazem. Mas o que nós temos hoje é o domínio do território é extremamente necessário. Se não termina, se não nada. Não, o domínio do território, mas não para tomar o território. É isso. Mas ele tem que estabelecer a posse. Ele vai lá e fala assim, agora o jogo tem que estabelecer diferente. A posse. Ou seja, nós sabemos aonde isso vai acabar. Vai porque guerrilha urbana, todo mundo evita guerrilha urbana. Porque a guerrilha urbana é um dos maiores problemas que existem, é exatamente isso. Você não sabe onde está o inimigo e você evacua um prédio agora, daqui a meia hora todo mundo pulou do prédio A para o prédio B. Previsão que estamos dando aqui no Picuinha, anote. Essa guerra pode ter começado por causa do ataque do Hamas aos civis judeus. Pode sim. Mas quando ela acabar, fiquem sabendo que o saldo que nós teremos de reputação dessa guerra pesará todo sobre Israel. Porque é um Estado. Porque é um Estado, o outro não é um Estado. Não é um Estado, o outro não tem que perder. Aquilo que eu disse para o Pablo. E é aquilo que nós aqui já defendemos. A causa palestina é super nobre. Não confundir o que nós falamos. Causa palestina, que é de ter o seu território, de ter a sua autonomia, justíssima, do que o Hamas tem feito especialmente na faixa de Gaza. Agora vamos... E uma outra questão importante, que outra informação importante que a gente viu nesses twitters e tal, é a Jordânia, né? Que é uma parceira, é a única parceira dos estados reconhecidos aí como muçulmanos, né? Que tem parceria direta com Israel. E eles também já se colocando, nós não aceitaremos palestinos. E o Egito também, nós não aceitaremos refugiados palestinos. Já falando, mesmo eles sendo muçulmanos, ou seja, uma certa irmandade, esses dois já falaram, eu não quero qualquer confusão. Ele não tem suporte econômico. Claro. Não é só o suporte econômico. O Egito não quer lidar com o Hamas. Ele já tem Hamas, Hezbollah. Não quer lidar com o Hamas. Que hoje estão próximozinho. Entendeu? Vamos para a fala do Khamenei. Esse aí é forte. Para quem está assistindo, por favor, lhe explique quem é o Khamenei. Ayatollah do Irã.
Lá você tem o presidente, que é um cargo laico, e o ayatollah, que é o cara que manda. Esse é o xiita. O religioso. É ele que manda. É o poder religioso. Ele tem poder sobre o legislativo, sobre o judiciário, sobre o presidente, comanda as Forças Armadas. É esse cara que manda. Tá explicado para vocês. O presidente é um poder laico, não tem nada a ver com religião, eleito por voto direto. Inclusive de mulheres. Embora a mulher não possa se candidatar à presidência. Vejamos o que o Khamenei, o Ayatollah Khamenei, publicou no dia 17 de outubro de 2023, às 8h51 da manhã. Traduzindo, o governo americano também deveria reconhecer a sua responsabilidade na questão palestina. Como muitas informações nos dizem, a política atual dentro do regime sionista é regulada pelos americanos, ou seja, são eles os decisores políticos. O que ele está fazendo é a política americana. Os americanos são responsáveis. Veja o termo, sionista. Que não tem nada a ver, foi explicado na última. Com o judaísmo, com a questão dos judeus. Mas aí é isso o que eu quero que vocês. Eu vou pegar mais uma dele. Não, mas isso é importante, acho que só vamos ficar nessa dali, só para a gente falar. Então, vale a pena, pessoal que está nos vendo, ver o que é o sionista e o que é o judaísmo. São questões diferentes. Tem ligações. É como a questão palestina e o Hamas. Isso. São radicais, uma situação mais radical e uma situação pacífica. E vejam novamente aqui como há um alinhamento de pensamento entre Irã e Hamas. Não, Bielorrússia, que você mostrou agora, atacando os americanos. A Rússia vem daqui a pouco falando a mesma coisa, ainda não se manifestou, mas daqui a pouco vem. Ou seja, vejam que estão mirando o seu canhão para a responsabilidade americana, que essa é a grande briga deles, né? É com o Ocidente. Com o Ocidente. E o grande Satã, é isso, né, que eles falam, são os Estados Unidos. Então vejam que há um alinhamento de conversa. Por isso que as coisas podem chegar a descambar para uma questão maior. Porque se atacar, vamos imaginar, se há um ataque deliberado de algum desses países, que não seja de Hezbollah, que não seja de Hamas, mas que seja, por exemplo, do Irã, que seja detectado que o Irã ataque Israel. Me parece flagrantemente que aqueles aviões e tudo dos Estados Unidos que está ali vão ter que se mexer para trabalhar. Ou eles vão ser muito fracotes. Aí eles estão... Na minha opinião... O Biden verdadeiramente, a gente tem visto que não é alguém que bate no pé Na minha opinião, o dia fulcral desta semana será amanhã. Por quê? Amanhã nós temos a presença do Joe Biden em Israel. Meu Deus, que cagada. E você tem também o alemão lá. Eles estão lá. Agora, vamos esquecer o Irã, vamos esquecer quaisquer outros países envolvidos, vamos pensar só nos dois grupos, Hamas e Hezbollah. Se um deles conseguir bombardear o local Meu Deus. em que os representantes desses países do Ocidente estiverem. As duas maiores potências do Ocidente. Você entendeu? Entendi. Não, aí acabou. Amanhã, na minha opinião, é um dia assim, ó, por isso que eu fulcral. Falei, por isso que eu falei, não. Eu pensei, quando a gente viu essa informação, eu falei, meu Deus, os caras devem ter uma segurança na sua rede de segurança para levar o presidente americano e anunciar. Foi anunciado, né, cara? Mas o espaço aéreo já está fechado. Sim, não, claro, não. Mas você imagina a segurança envolvida nisso, gente. Porque esses grupos, o principal alvo deles é matar um Netanyahu. Mas você veja, americano. Cara, eles vão comemorar 500 anos. Mas você veja também. Para um cara que acertar um míssil. Você veja também por que o Biden está indo para lá amanhã. Em primeiro lugar, ele demorou 1 ano para ir até a Ucrânia, depois do início da guerra. Ele está indo no 15º dia da guerra. 15º, 18º, enfim. Mas ele está indo antes de 30 dias. Né? Porque existe uma pressão gigantesca dos opositores do Biden para que ele mostre força como líder americano.
Claro que existe isso. E ele quer ser reeleito ainda? Eu vejo assim. E da mesma maneira, antes só de terminar ali, eu vejo da seguinte forma também. Como o mundo árabe, a gente não é transmitido isso, mas a gente percebe nessa... Eles estão, a cada 2 dias, estão se reunindo. Todos esses grupos, esses líderes, estão fazendo reuniões multilaterais. É necessário que também o mundo do outro lado faça esse mesmo momento, para mostrar força, não ficar só... Não, eu vou lá na terra mostrar. E o judaísmo, a gente sabe o quão ele é forte nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi muito beneficiado com, se podemos assim dizer, com a Segunda Guerra Mundial, de capital que saiu do Oriente Médio e foi para lá, de mentes brilhantes que saíram da Áustria, que saíram da própria Alemanha, que foram se refugiar lá, mentes brilhantes. Então, os Estados Unidos, de alguma maneira, também tem vamos dizer, como é que usam o termo, Pascoal? Dívida histórica. Dívida histórica também. Eu vejo assim do Biden. Não basta ser a mulher de César. Você tem que parecer ser a mulher. Exato. Ele demonstra fraqueza. Ele é fraco. Diferente do Trump, não defendendo o Trump, que é um completo idiota. Mas o Trump, por exemplo, na negociação com a Coreia. Volta e meia a Coreia dizia o quê? Eu vou jogar míssil, eu vou jogar míssil, eu vou jogar míssil. O que o Trump falou? Então joga, eu vou partir para a guerra. O que a Coreia fez? Não, vamos conversar. Vem aqui, vamos conversar. Assim. Ou seja, essa demonstração de fraqueza do Biden é o grande problema que nós temos. É claro. É verdade. E que não tinha, por exemplo, em Obama, era um cara que mandava, mandava caçar. Clinton foi um baita de um chefe de Estado. Exato. Até o Bush, o George Bush lá, que era um topeira, bobão, mas ele aproveitou o momento que a história lhe deu, entendeu? Mas o Biden hoje demonstra uma fraqueza muito grande. Isso fez com que, como aconteceu com Israel, Netanyahu, a fraqueza dele fortaleceu o inimigo. Demonstrou fraqueza, vamos ver até onde você vai. Exato. É a chance que eu tenho. Um Estado rachado. Antes de nós passarmos para os comentários aqui, eu só quero encerrar essa nossa reflexão, tá? Então você veja esse trecho aqui que nós estamos fazendo o programa e veja se alguma emissora mostrou isso para você. Veja se teve alguma emissora mostrando isso aqui para você. E isso aqui que eu vou mostrar agora. Também do Ayatollah Khamenei. Se os crimes cometidos pelo regime sionista continuarem, ninguém será capaz de deter os muçulmanos e as forças da resistência. Aí que tá o problema. Que aí ele não tá chamando... Ele não está chamando só o Irã, ele está fazendo é jihad que fala? Jihad é uma guerra santa. Ele está chamando todos os muçulmanos para uma guerra santa. E aí que eu queria chegar. Prestem atenção. Nós tivemos um atentado na França. O Louvre fechou, o Palácio de Versalhes fechou, o governo francês decretou alerta máximo. Nós tivemos um atentado em Bruxelas. 2 suecos mortos. Exatamente. E o cidadão que cometeu o atentado falou que ele estava fazendo isso em nome da religião. Ele disse isso. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque, na minha opinião, a partir de agora, depois de um comentário como esse, vocês percebam, 6 da manhã do dia 17 de outubro de 2023, 251 mil visualizações. Nós teremos uma escalada dos chamados lobos solitários que não estão obedecendo a alguém ou uma causa X. É aquele cara que... Sabe o cara que comete atentado, que se prepara, vai, entra num lugar, atira, se explode, esfaqueia alguém? Daqui pra frente vocês verão o terror se espalhar por todo o universo do Ocidente. Por quê? Porque uma fala dessa parece que é direcionada pra guerra aqui. Uma fala dessa, na realidade, é um fósforo que se acende ao lado de um rastilho de pólvora. É para o jihadista que ele fala. É para o jihadista que ele está falando. Que é o que eles querem, causar medo, pânico. É o próprio terrorismo faz isso. E de novo o termo, é o regime sionista. Não está discutindo com o judeu. Um bando de pateta aqui que está fazendo, falando em judeu.
É um bando de pateta que está discutindo aí, fazendo manifestação contra os judeus. Sim, Aqui no Brasil, porra. Ou é que ele está discutindo a questão do sionismo, que é a questão do Estado, que essa é a grande discussão que você tem. É um pepino. Veja lá algumas perguntas ali, Pablo. Vamos lá. Frases que o pessoal já mandou até agora os comentários. O Vinícius Duarte começou me zoando, dizendo que o Felipe Neto tem algum mérito, ele é empreendedor. Isso é verdade. Não... O Pedro Augusto Borghetti. Grandes professores, 2 me deram aula no ensino médio e outro na Univel. Pedrão, Valeu, querido, Pedrão. Baita advogado criminalista. O Antônio Fernando, salve, salve, grandes mestres. Vinícius Duarte, não dá para apagar o que foi feito com inocentes israelenses. Verdade. Olha esse nome aqui, desconfio de quem seja. E Chico Takamassa no muro. Taca a cara no muro também tinha um. O Roger Walters chega ao Brasil no fim deste mês. Mais um que vai chegar jogando lenha na fogueira. Todos sabem as críticas do ex-Pink Floyd ao Estado de Israel. Verdade. E ao governo anterior do Brasil. O Vinícius disse: eu particularmente acho o Islã errado. As comunidades religiosas islâmicas implicavam um esforço literalmente. Jihad ao mesmo tempo político, militar e religioso. Eu não faria uma generalização do Islã. O islamismo não. Alguns grupos sim, alguns grupos levam até a religião como sendo elemento. Só lembrando a você que em nenhum momento o islamismo, mesmo na sua expansão em direção à Europa, ele quer converter. Exatamente. Inclusive, ele é tolerante com cristão e com judeu. Basta pagar o tributo. O Rodrigo Zacaria. Pablo, minha esposa, perguntou se era o Sérgio Moro que estava falando. Porra, aí me fodeu, né? Talvez, se você, né, assim, corrupção. Se fosse assim, talvez seria. O Vinícius Duarte. Mundo árabe, Oriente Médio, Sudeste Asiático, mundo islâmico sempre ganhará com o fim de Israel. Sim, senhor. Paula Giacomo, nossa querida que nos acompanha há muitos anos. Passando para dar boa tarde, ela está trabalhando e assiste depois. Boa tarde. Boa tarde. Carol Steinbach, como está o governo brasileiro acerca disso? Boa pergunta. Agora a gente pode dissertar sobre esse assunto, porque é um assunto importante. O Brasil está dando como... Eu até ia falar um pouco mais pesado, mas vamos maneirar. Eles estão batendo cabeças. Porque eles sabem o correto, o que deveria ser feito, que é a preocupação, claro, com os brasileiros, a preocupação em retirar as pessoas de Israel, que já foi feito com bastante sucesso. Agora... 900 repatriados até agora. Mas aí o problema está em faixa de Gaza. E aí estão batendo cabeça. Hoje... eu mandei para vocês alguém lá, o embaixador de Israel no Egito disse que é o problema de esforço político do governo brasileiro. Usou esse termo, falou, não tem nada a ver com nós aqui, é um problema do esforço político de vocês, do povo brasileiro, do governo brasileiro. Ou seja, colocou na conta do presidente Lula e da diplomacia brasileira, dizendo que ainda não resolveram esse problema porque são incapazes de resolver. E por que eu digo que são incapazes de resolver? Porque muitos compactuam das ideias do grupo Hamas, infelizmente. É isso aí. Infelizmente é isso. Compactuam dessas ideias, batem palmas para o assassinato de inocentes e aí ficam batendo cabeça mesmo, porque o coração deles, a emoção deles é de bater palmas, mas ao mesmo tempo tem que fazer o jogo político. Vai ter que sentar com Israel e falar, pô, desculpa aí, mas desculpa que o Hamas me cumprimentou lá, desculpa que eu tenho uma coisa e tal, mas eu quero cuidar do meu civil, me ajuda aí. Nós temos agora a Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai, que pediram auxílio para o governo brasileiro para tentar trazer as pessoas que estão tentando sair da faixa de Gaza. A gente sabe que o Brasil, vamos lembrar do Aranha, né? Oswaldo Aranha. Porra, foi um dos grandes diplomatas que presidiu a Assembleia da Exatamente, de Israel. Cara, o Brasil é fundamental, sempre foi, sempre teve uma diplomacia maravilhosa. Por isso que ele abre a Assembleia. Isso. De honra, é isso aí. Só que, e agora eu faço uma meia-culpa, o governo Bolsonaro cagou
colocou uns malucos ideológicos lá que deveriam cuidar da diplomacia e foram mais para um campo ideológico e aí não ficou legal. E o Lula tem, especialmente com a Rússia e especialmente agora com o Hamas, tem uma ligação ideológica, tem uma ligação, uma paixão, um namoro que há muitos anos eles... Então, os dois centros de guerra no mundo hoje têm um afeto pelo Brasil. E aí é coitada da diplomacia que está no meio. Que é horrorosa, né? Que daí fica horrorosa mesmo, porque o líder... Porque no Brasil, sabemos, o nosso presidente da República, ele é chefe de Estado e chefe de governo, ou seja, ele cuida das coisas externas e também da soberania externa, fica batendo cabeça com essas questões ideológicas. E aí o jogo não funciona. O grande problema é que é o seguinte, você não pode, tendo um país que vai participar de um conselho como esse, um conselho importante para tomar decisões no momento de guerra, você não pode ter um país que diverge da opinião em relação ao que é um ataque terrorista, o que não é um ataque terrorista, e um líder que está mais se esquivando de falar do que, assim, dando a cara a tapa. É assim, ó, vamos lá. Quem votou no Lula esperaria nesse momento uma posição de líder, da pessoa que viesse todos os dias, primeiro, prestar esclarecimentos sobre quantos repatriados houve, quais são os esforços que eles estão fazendo, quais são as negociações que estão sendo feitas, condenar, não por meio de uma notinha distribuída lá, condenamos o ataque terrorista. Não, vire falar, sair da própria boca. Ataque terrorista é horrível. Mas não falou em nenhum momento. Nenhum momento usou o termo. A gente falou na última e agora, ontem saiu nota do PT, de novo, né? Falando sobre nota daí do diretório do PT. E aí, por quê? E por que isso não acontece? Porque, infelizmente, eles têm que mostrar aquele inferno de alinhamento ideológico com uma base de apoiadores. Sim. Perceberam agora que existe um alinhamento ideológico, por exemplo, da galera lá do MST dizendo que o Hamas é força de resistência, abraçam esse discurso e vão na contramão do Ocidente. Sim. Não, e não precisa nem ser do Ocidente. Vamos falar da razão humana. Matar inocente é terrorismo. Lá, aqui, em qualquer lugar do mundo. Né? E ainda mais, por que você mata inocente? Os caras não têm tecnologia suficiente para mirar com precisão em alvo. Então eles fazem o quê? Vamos fazer assim, ó. Vamos ver um prédio aqui, mais ou menos, e mete aquele gás lá, aquele cano lá furtado, cano furtado. Eu vi um metralhador israelense em ação hoje, os caras atirando de longe com metralhadora. E as rajadas que ela dava, assim, de uma forma impossível de contar. E aí ela fazia aquelas rajadas, parava a luz ali, parava a luz aqui, parava a luz aqui. Ou seja, os atiradores que haviam simplesmente sumiram. Porque o poder de armamento é muito grande. Sim. A diferença é grande. E vamos falar, né? Vamos falar também que Israel não é santo, ninguém está falando isso. Não, de jeito nenhum. Mas a gente tem visto que ele restabeleceu a água ontem, né? Que era uma das questões. Eu não vi na mídia brasileira falar isso. Eu não vi. Alguém viu na mídia? Viram? Não. Ontem, depois a gente pode olhar aí, restabeleceu a água ontem e os palestinos estão dizendo que a água não está chegando. Então vamos aí, voltar àquilo. A guerra de mídia. De mídia. É a narrativa, cara. Eu imagino que Israel tenha voltado a fazer o fornecimento. Só que o Hamas do lado de lá, antes da guerra, já atacava. Mas é que esses centros de água. Mas eles tiraram os canos, né? Também para fazer foguete, Entende? Então. Conexões Tigre. Financia. Não dá pra falar isso, dá uma ação gigantesca da TIM contra nós. Propaganda deles de graça, bicho. Se o cano resiste a um foguete, para formar um foguete, o cano é resistente para chuchu. É isso aí. Tá bom. Conexões Tigre. Mas olha, eu vou dizer para vocês, o pessoal fica nessa discussão, assim, ó, eu vejo que a gente perdeu muito do nosso caminho quando eu tô olhando o chat das emissoras e vejo a galera ali se xingando e fazendo piada e tudo mais, sabe? Esse é um detalhe interessante.
Não, isso. A gente perdeu a razão. Já faz tempo que no Brasil que a gente está como você começou hoje falando, partida de futebol. Nós vemos partida de futebol, tipo, sabe? Não importa se eu ganhar, nem que for com um gol de mão, tá valendo, sabe? Aquela coisa que... Acabou o fair play. Acabou o fair play. Fair play. Porque o que a gente está fazendo aqui é analisar a guerra e os desdobramentos disso, cara. E esse desdobramento, caso você tenha isso aqui, ó, que a gente está mostrando, uma escalada de violência, vai sobrar para todo mundo. Vai sobrar para todo mundo. Aí não vai haver a possibilidade de você ficar lá ou fazendo piada, ou torcendo para um, torcendo para outro. A situação não é uma situação simples, não é de análise simples. Nós ainda nem discutimos aqui, por exemplo, a questão que se levanta sobre o discurso do apartheid, né, que em tese você tem Israel promovendo contra o povo palestino. Eu poderia pegar aqui o documento lá em que tem a análise desse apartheid e a gente discutir. Lógico que não dá tempo agora, porque nós estamos no segundo episódio dessa cobertura da guerra e já estamos quase no fim do programa. Mas são questões muito complexas e você vê, você não pode formar a sua opinião por causa de um vídeo que alguém pegou em determinado momento e colocou uma legendinha lá pra você. É algo que você tem que ficar estudando o tempo todo, cara. A gente tá vendo isso aqui o dia inteiro. Ó, por exemplo, veja essa informação da CNN. Tá aqui. Isso é a manchete. É isso que chama manchete? Manchete. O headline. Para liberar fronteira, Egito quer garantia de Israel para entrada de ajuda humanitária. Como Israel vai garantir a entrada humanitária via fronteira do Egito, que é com o Hamas, com a faixa de Gaza? Aí querem jogar a bomba para cima de Israel. Ó, se acontecer alguma coisa, vai entrar os caminhões aí, mas se eles forem furtados, fazerem mais reféns, pegar os caminhoneiros de reféns, sei lá, tá na tua conta. Olha que loucura essa narrativa. Colocar a culpa em Israel agora que tem que cuidar da fronteira do Egito com a faixa de Gaza. E Chico, ele falou aqui, ó, muito curto esse picuinho. No Vilela tem um programa que dura 10 horas. Então faz o seguinte, o Vilela é meu brother. Manda uma mensagem pra ele ou joga nos comentários, fala assim, ó, leva o trio Picuinha pra discutir a guerra e a gente fica lá 4 horas conversando com o Vilela, 4, 5, 10, porque aqui a gente tem um monte de coisa pra falar. Entendeu? Mas tem que chamar a galera pra ir pra lá. E ele lembrou aqui que hoje morreu mais uma filha de brasileiros. Filha de um brasileiro. Né? Hoje foi achado o DNA. Subiu pra 199 o número de reféns. Bah. Entendeu? E ontem saiu, né? Ou foi hoje que saiu um cara lá do Hamas pedindo que eles liberariam os 200. Eles nem. Olha só, o cara é vagabundo, terrorista vagabundo. Ele falou o seguinte: nós liberaremos todos os nossos visitantes. Ele usou esse termo. Por quê? Todos os nossos visitantes, já vai responder. Se vocês liberarem os 6.000 palestinos que estão nas cadeias de Israel. Porque a opinião pública começou a ir contra a figura do Hamas pela morte de inocentes civis. Então agora são... Eles começaram com um discurso diferente agora. Mas não viu o vídeo que publicaram? O vídeo que publicaram dizendo, veja o amor em nossos corações. Nós estamos cuidando dos bebês que foram atingidos. Nós pegaram aquela moça lá que é franco-israelense e estamos cuidando dela, aqui enfaixando o braço. Cara, nossa, é uma guerra, porra, é uma guerra. Os caras estão fazendo isso para pintar a imagem de belinhos. Por que eles não colocam uma câmera 24 horas lá nos 199 reféns que eles têm? Isso, para mostrar aquilo ali. Por que eles não estão mostrando esses reféns? Para dizer, ó, eles estão em segurança. Tá aqui, estão almoçando. Eles estão comendo, né? É essas pessoas que a gente quer libertar. Porque foram as pessoas que eles sequestraram lá nos kibbutzim, mataram as outras e levaram eles. Exato. Bah, né? Isso não mostra. E daí usar visitante. O cara chama de visitante. Tem bastante lá, Pablo. Vamos lá. Vamos lá. Mas então, sobre a posição do Brasil, acho que ficou claro, né? O embaixador de Israel diz, ó, falta de empenho do Brasil para liberar reféns nas mãos do Hamas.
Falta empenho. Isso quem está dizendo é o israelita, o embaixador. Falamos agora sobre o Ministério das Relações Exteriores do Brasil deixou de ser um órgão de Estado para ser um órgão para defender interesses ideológicos. Para comprar discurso. Ideológicos. Então, são culpados com certeza. Essas mortes que vão acontecer daqui para frente, Deus queira que não, estão na mão e o sangue está na mão desse governo. O Brunão Mantovani falou: Pablo, preciso divulgar mais o canal do Picuinha. Pensei que estivesse no seu canal. Não, nós criamos um canal específico para o Picuinha. Eu não queria misturar aula de português com os nossos debates políticos, porque da última vez que eu misturei a minha imagem com política, eu tomei no cu. No brioco, aqui não fala. No brioco, desculpa. Aqui a gente usa o termo brioco. Exatamente. Quem mais tem ali? Vai. Que mais? A Giovana Guimarães disse que o Lula é líder, mas não está demonstrando ser nesse momento. Não está. Na minha opinião, que no segundo turno votei nele, estou dizendo para você que, na minha opinião, a imagem dele está pior do que a do Biden. Tá mostrando fraqueza total. E um alinhamento com coisa que não dá para alinhar. Aqui, ó, o Vinícius disse: o Lula já foi preso, né, senhores? Então não segue a lei. Isso, Vinícius, a gente falou aqui agora, triste notícia, né, de hoje de manhã, que confirmaram lá o DNA, por DNA, né, já tinham recolhido o DNA da mãe dela e bateu com uma das mortas aí. Exatamente. Jovem de 18 anos. Aproveitem este momento aqui que nós temos os últimos minutos do Picuinha e já mandem as suas perguntas para que a gente possa comentar agora, tá? Vai lá. O link da bio não tá puxando a live no teu Instagram. A gente vai arrumar lá. O Lula é o presidente da ONU? Não. Não é. Ele é o presidente do conselho hoje, né? Até no final do mês. Isso, porque é rotativo. Mas a ONU, vamos falar bem a verdade, faz tempo que ela está batendo cabeça, há muito tempo há necessidade de uma reformulação da ONU. A ONU é importante, foi muito importante pós Segunda Guerra Mundial, é importante aí através dos seus órgãos, Unicef, mas faz um tempo aí que ela vem... não vem exercendo, né? E claro, isso muito passa pelas questões dos seus líderes, especialmente dos 5 que têm direito de voto no Conselho de Segurança, né? Mas a ONU, acredito que precisa de uma reformulação, porque ela não tem mais sido... como que eu poderia dizer, hegemônica, né? nas suas ações. Não necessariamente assim, hegemônico, não tem mais sido... Mas eu queria dizer assim, protagonista. Ela sempre foi protagonista nesses momentos, assim, né? Para ajuda humanitária e coisa e tal. E me parece que hoje ela também está refém dessas disputas ideológicas. Giovana, eu concordo com você que ele está fazendo muito pelos brasileiros que estão por lá, porque esse é o papel dele, né? Só faltava ele se negar a repatriar os brasileiros, né? Daí isso seria o fim da picada. Não, isso, me desculpe, com certeza não partiu dele, né? Essa não é uma atribuição dele, ele não está mandando. Isso, o nosso, como eu falei, o nosso conjunto do Itamaraty, né, dos caras que são de carreira, são muito bem formados lá no Instituto Rio Branco, e como nós falamos aqui, Oswaldo Aranha e outros aí são reconhecidos mundialmente como grandes líderes mundiais, brasileiros reconhecidos mundialmente. Então, assim, respondendo novamente a Giovana, sim, eu reconheço que ele está fazendo isso, que é o mínimo do papel que se espera do líder do país. Porém, falta posicionamento político nesse momento, por exemplo, para arrefecer os ânimos dos brasileiros que estão politizando um conflito que não tem natureza de direita e esquerda, né? Era o primeiro que precisava ir lá, pegar o microfone e falar: parem de falar de direita e esquerda na guerra de Iraque com o Hamas, que isso não tem nada a ver. Larguem mão, virem essa página. Vamos aprender a discutir política internacional como se deve, não como vocês querem. Cuidar das pessoas. Deveria ter esse posicionamento. Deveria buscar os outros líderes para conseguir uma composição de uma forma como manda a política internacional. Nós tivemos 3 propostas de tentativa de corredor humanitário. Não deu certo.
Vamos ter mais uma. Não vai dar certo. Por quê? Porque o Netanyahu já falou que eles não vão interromper os bombardeios, não vão interromper os ataques. Então, ou eles começam a conversar de uma forma em que eles consigam algo diferente desses pedidos que eles têm feito, porque esses pedidos que eles têm feito têm sido inócuos, não está adiantando, e o brasileiro precisaria ter um pouco mais de consciência, por exemplo, do que é uma guerra, e não ficar escolhendo gente para torcer. Não é direita e esquerda. Não ficar escrevendo texto bonitinho para ganhar like na rede social. Nesse momento, o brasileiro deveria fazer o quê? Deveria, em primeiro lugar, ficar triste por todas as baixas que você tem lá, tanto do lado israelense quanto do lado dos civis palestinos. E quando digo dos civis palestinos é porque eu não vou ter pena, eu não vou ter comiseração dos terroristas que fizeram alguma coisa naquele sentido, que fizeram aqueles ataques. Deveria primeiro fazer isso. Segundo lugar, entender qual é o seu papel nesse momento. Seu papel é fornecer ajuda. Fornecer ajuda humanitária, fornecer um posicionamento político internacional coerente, certo? O Brasil não pode ficar o tempo todo jogando batata quente com a galera lá e falando assim, não sei o que, uma hora precisaria ali aparecer o líder e falar assim, gente, o negócio é esse, o caminho é esse, vamos conversar por aqui. E os Estados Unidos só propõem votar qualquer coisa que diga, primeiramente, que o Hamas é agressor. Que diga que o Hamas é agressor e reconheça o Hamas como grupo terrorista. Isso, Esse saiu. É o posicionamento dos Estados Unidos. Isso. Enquanto não tiver essa proposta, ele não assina, ele veta. Eles vetaram ontem a da Rússia, que dizia o contrário, Exatamente, né? Que dizia o contrário. O Hamas inocente. Isso. As outras propostas, aquela anterior brasileira, nem citava o Hamas. Sim. Como essa agora também. Então, provavelmente não vai ser votado. Tem que abandonar, tem que largar da mão dos amiguinhos do viés ideológico. Isso, Giovana, entendeu? É isso que a gente está falando. Depois dá um Google, pesquisa um pouquinho a vida do nosso chanceler, dá uma olhadinha na vida do nosso chanceler. Ele é um antigo militante pró-Hamas, ele faz a atuação internacional, a palavra Palestina nesse ecossistema, na verdade, fica perdido, porque, na verdade, a causa palestina é diferente da causa do Hamas. O Hamas quer a destruição do Estado palestino e a morte de todos que estão ali. Não é uma agressão que mira, por exemplo, eu quero melhores condições para o meu povo. Não é isso que eles querem, melhores condições para o povo. Eles querem, na verdade, matar os judeus, acabar com todo... Faça uma gentileza. Pega o estatuto do Hamas, e aí você vai falar assim, mas o Hamas está lutando, ele é um exército de libertação, tá? Está lutando pela causa palestina. Aí você vai lá e veja qual é a causa que eles disseram. Mas a causa é garantir o Estado palestino. Como é que o Hamas quer garantir o Estado? Eliminando todos os judeus. Isso está escrito na carta de intenções deles. Tá aí, os nossos aliados, quem são? Os grandes ditadores do mundo. Irã, Venezuela e outros. Nicarágua, esses são os nossos grandes, Putin, esses são os nossos grandes aliados. Aí já tá tudo errado, né? Antes de encerrar, eu vou deixar, eu quero que vocês comentem isso, porque eu já tô cansado de comentar essa parte, as pessoas não acreditam em mim. Eu vou ler a última frase. Cara, você é o dono disso aqui. Todo mundo vem aqui, ou é pelo você e os outros 30% por causa do... Não, mas eu vou ler aqui... São teus alunos e todo mundo manda abraço. Eu vou ler aqui porque eu não consigo mais falar sobre isso aqui, tá? Eu também. O comentário da Maria Borba. Pablo se tornou um isentão, mas a gente já sabe qual é o seu verdadeiro lado. Bem, os dois aqui sabem qual é o meu verdadeiro lado. Por gentileza, eu não aguento mais falar isso. Não, vai você. Ele é isentão. Isentão. Não, olá. Ele é isentão, sim. Ele é. A verdade é que o Pablo, como qualquer pessoa, tem todo o direito de militar e defender as suas ideologias. Eu sempre digo, desde que não seja uma ideologia proibida por lei, desde que sua crença não seja violenta e ataque ninguém,
cara, ela deve ser respeitada por mais imbecil que você, aos seus olhos, possa parecer. Que não é o meu caso em relação ao que o Pablo decidiu em algum momento fazer uma escolha. Ele sabe, eu sempre tentei trazer para ele a luz de algumas coisas que eu achava pertinente a ele. Ele, um homem maduro, tem as suas convicções e tem todo o direito. E por isso que a gente está aqui. Porque se eu não visse no Pablo uma pessoa que a gente pudesse conversar, mesmo tendo patamares e olhares diferentes, eu não estaria aqui. Primeiro, porque o Oli me ensinou uma frase, que não se discute com quem tem razão e com o idiota. Inclusive, a gente tem essa camiseta na loja do Picuinha. Isso é verdade. Eu não discuto com o idiota e com quem tem razão. São dois tipos de pessoas que você nunca vai ganhar a discussão. E não é que é uma verdade querer ganhar, mas você não vai conseguir nem falar. O cara vai te agredir, o cara vai querer brigar com você, vai sair bravo e não vai ouvir nada que você tem a falar. Então, esses dois... E o Pablo não se encaixa em nenhum. E eu acho que se alguém está dizendo que ele é isentão... Tá faltando assistir aos outros episódios do Picuinha. Eu acho que tá fora de realidade. O Pablo tem sido bastante coerente. Não me surpreende isso, porque eu o conheço, mas as pessoas que não o conhecem, ele não foi isentão, ele escolheu um lado político. Diferente de muitos amigos meus que tinham vergonha de escolher um lado político, mas por fora... votavam no Lula e assim por diante. Eu estou falando da minha visão, né? Esses são os verdadeiros isentões, né? Então vai lá e defende o porquê, tenta mostrar o que você tem. Mas o Pablo não é isso. Eu sei que foi uma brincadeira da nossa ouvinte aqui. E que bom que o Pablo tá podendo mostrar esse lado para vocês, porque o mundo político, a gente sabe, ele defenestra muitas pessoas, e acabou sendo isso que aconteceu com o Pablo. Ele acabou acontecendo essa confusão entre as pessoas que não têm esse pensamento verdadeiramente democrático que nós queremos tentar transparecer, confundiram as coisas e o atacaram de maneira injusta e, para não dizer, criminosa. Eu digo assim, é questão de não ser torcedor. É não torcer. Eu votei no A. Puta, tá uma bosta. Critica o A. É claro. Votei no B. Ele tá errando? Critica o B. É o que eu falo para você. Você tem uma ideologia, você tem uma ideologia. É o que eu digo para você. Eu, por exemplo, não acredito em nenhum sistema que possa sobreviver se não houver a justiça social. Eu também. Isso é regra. Regra, independentemente de qualquer outra coisa. Agora, se o cara que você votou, ele não está cumprindo aquilo que havia sido prometido, faça oposição. Exatamente. Se há governo, sou contra. Exatamente. Vamos fazer oposição. A melhor coisa que existe chama-se oposição. Se nós estivéssemos aqui, num bate-papo nosso aqui, onde todo mundo pensasse exatamente igual, onde nenhum de nós parássemos para pesquisar absolutamente nada para chegar aqui, nosso programa tenderia a ir sumindo. Porque daí não há competitividade. Você prepara, você lê, eu leio, ele lê. E não contamos um para o outro que nós estamos lendo. E nós chegamos aqui, vamos discutir. A ideia básica é essa. Sim. Quanto melhor a competição que você tem, mais você se desenvolve. Claro. E o Pablo não está torcendo para ninguém. Não. Se você torceu, a discussão acabou. Aí. Não a certeza e o idiota... Está torcendo? Não vamos discutir mais. Eu peço isso, tá, pessoal? Eu peço... Vamos sempre manter essa mesma pegada que a gente tenta passar. Mas já todo mundo comenta aqui para nós. Por mais que às vezes o Oli briga comigo. O Oli briga comigo aqui, faz parte do jogo, briga no bom sentido. Sim, você tem que me dar razão. Eu tenho que dar razão para ele, né? Primeiro, você tira a minha razão. Primeiro que na minha casa aprendi que se respeita os mais experientes. Já veio para agressão. Já veio para agressão. Os jovens há mais tempo. Etarismo. Eu não aguento mais etarismo. Os jovens há mais tempo devem ser. Eu não aguento mais o etarismo nesse ambiente. Eu não virei. Mas aqui é bom que a gente é bem eclético, né? Um hétero,
Velho. E o Pablo. E o Felipe Neto. E o Felipe Neto. Ai, galera. Como assim eu que vou. funciona. Talvez a Maria Borba esteja assistindo pela primeira vez. Como eu já disse algumas vezes neste programa, eu tenho um pensamento, uma filosofia de esquerda. Eu só não sou burro. Eu consigo enxergar o que as pessoas estão fazendo e ver se aquilo que elas estão fazendo está de acordo com aquilo em que eu acredito, com aquilo que eu estudei, ou se é só discursinho. Quando é só discursinho, eu falo mesmo. Tá? Parabéns, o E Chico? Chico, é isso aí. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Não gostou, não é time político que você mesmo que o time, né? É isso aí. Tem que, não tem, alguém dizia essa frase, ficou muito conhecida. Daí depois começaram a politizar também ela. Eu não tenho bandido de estimação, eu não tenho político de estimação. É exatamente isso, gente. A gente vive na democracia, temos que falar mal. Se o cara que eu votei e tá fazendo cagada, na verdade, eu deveria ser o primeiro e com maior razão a contrariar. Falar, cara, você está fazendo errado. Nós não te elegemos para isso. Ou você nos enganou. É isso, faz parte do jogo da democracia. Para alguns países, a gente vê, se eu não me engano, é o Paraguai, que também nunca teve reeleição no Paraguai, né? Os caras não reelegem, porque é isso aí. Eles... Ditadura dos troços. Isso, daí era a ditadura. Daí, depois, cara, o cara vai mudando, eles percebem, cara, entra um, fala uma bobagem, tem que mudar, vai outro, e é assim, faz parte do jogo. Só assim que se ganha, mas o Pablo é um cara do bem, tá, pessoal? Não, pelo amor de Deus, não falem essas bobagens aí, porque eu fico triste e, na verdade, não quero perder o cachê. A verdade é essa. Falem... É o único que não tá ganhando nada aí. Viu? Então, nós vamos ter que dividir. Ou falem que dá engajamento. Compartilhem, falem dá engajamento. Pessoal, e pede pro pessoal aí fazer um xizinho ou um xizão ali, como que é, um dedinho pra cima, um dedinho pra baixo. Né? Tem que dar like aí, fazer inscrição, seguir o Tessaro, seguir o Oli nos seus perfis. Perfil do professor Tessaro, @Eduardo Felipe Tessaro, @prof_Oli, @Pablo Jamilk. Muito obrigado por mais um Picuinha. Ficamos aqui até o nosso horário limite, praticamente. Agora vocês têm a missão de comentar lá pro Vilela levar o trio Picuinha para vocês discutirem sobre isso lá também, né? Até a próxima. E fala bis aí, Felipe Neto. Bis. E eu vou fazer um OnlyFans ao contrário. OnlyFeios. OnlyFans ao contrário. Eu mando uma foto pelada, se o cara não mandar dinheiro, eu mando outra. Vou incomodar. Tchau pra vocês. Tchau, Valeu, pessoal. Até mais.